Boa noite, pessoal. Meu nome é Rayane. Boa noite, meu nome é Ana Carolina e a gente aqui do GFE João Ramalho. A gente está hoje aqui representando a USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo e a gente tem a honra de apresentar para vocês a 28ª Semana Espírita daqui de São Bernardo do Campo, que o tema de hoje é o Espiritismo e os desafios da vida moderna. A gente agradece a todos pela presença que estão aqui nesse momento com a gente de reflexão, aprendizado e fraternidade. Para iniciarmos em harmonia, a gente convida o grupo musical Cantares para nos envolver em sua apresentação musical, elevando nossos corações e preparando o ambiente para a nossa jornada espiritual. Sejam todos muito bem-vindos e que a música inspire e nos conecte. Agora, Cantares é com vocês.
Procurando uma passagem
comunicando emoções e buscando corações que comigo queiram caminhar com Jesus. Mais uma vez, a gente gostaria de dar boa noite a todos. O grupo musical Cantares, que acabou de se apresentar, é formado por 15 integrantes que não compartilham entre eles só o talento musical, mas também uma afinidade espiritual muito grande entre eles. E eles frequentam o Lar Espírita Luz e Amor, que fica em Diadema, e eles contribuem com apresentações que elevam e sensibilizam o ambiente. Eles têm uma trajetória de mais ou menos 20 anos de caminhada juntos, de muita dedicação, de harmonia e compromisso com a mensagem do bem que eles pretendem passar para a gente através das músicas. E ao longo dos anos, eles vêm encantado os nossos corações e promovido muitas reflexões. Então a gente gostaria de agradecer de coração pela presença de vocês, pela belíssima apresentação e pela harmonização do ambiente. E que a música de vocês continue trazendo tantas emoções positivas, não só pra gente, mas para cada um presente aqui. Agradecemos a presença de todos nessa noite especial, marcada por reflexões profundas e momentos de fraternidade. Eternos agradecimentos à Casa João Ramalho por receber a Semana Espírita, que nos acolhe com tanto zelo, dedicação e afeto e que tornou possível esse encontro repleto de luz, harmonia e fraternidade. Também expressamos nossa sincera gratidão a todos os grupos espíritas aqui presentes, que nos envolveram com suas vibrações amorosas e o envolvimento fraterno e trabalhando dedicado ao Espiritismo. Essa presença foi essencial para a harmonia aqui do nosso evento, que acolheu todos os participantes, tornando mais significativo e iluminado o nosso encontro. O objetivo da Semana Espírita é promover a divulgação da doutrina espírita, incentivar a interação em tantos centros espíritas aqui do ABC e a confraternização tanto de pessoas espíritas quanto não espíritas, trazendo consolo, esclarecimento, reflexões atuais sobre os ensinamentos de Jesus. E a gente gostaria de estender falando sobre outros momentos que vão ter aqui durante o evento. Lá embaixo a gente tem a troca de livros, então se vocês tiverem algum livro que vocês não querem mais, vocês podem trocar por outros livros. A banca de novos livros que, gente, por favor, passem lá, é muito legal, porque tem novidades de livros da USE Intermunicipal daqui de São Bernardo e também orientações sobre o Evangelho no Lar, que a gente sabe que é muito importante. Então passem lá embaixo, peguem as orientações de vocês. E a lanchonete da casa também, que tá saborosíssima para vocês aproveitarem tanto agora durante a palestra quanto depois, e que essa noite seja apenas o início, né, de uma semana, início não, né, fim de uma semana muito boa, né, gente, poxa, que pena, mas que tenha sido muito proveitoso para todos que estavam aqui presentes. E agora a gente convida a Manuela Cassinha, aqui do João Ramalho, para realizar a prece inicial para a gente. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por mais um dia, vivos, felizes e podendo ter um momento tão iluminado quanto esse, podendo cada vez mais se conectar com Jesus. Vamos pedir para que Jesus nos abençoe essa casa e abençoe nossos familiares, e que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a prece que nos envolveu com carinho, que preparou nossos corações para esse sábado à noite. Agora, o nosso encontro propõe uma reflexão profunda sobre como cultivar a presença e equilíbrio interior em meio ao ritmo acelerado das redes sociais e ao excesso de informações que nos cercam. E é sobre o tema espiritualidade em tempos de hiperconectividade.
E para conduzir esse tema, a gente tem a alegria de receber o Roberto Magalhães. Ele é um profissional da área de administração de empresas e atuante na doutrina espírita há 35 anos, com dedicação especial à educação espiritual. A sua trajetória inclui a atuação como diretor da área de ensino e, atualmente, ele exerce a função de presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FEESP, cargo que reflete o seu compromisso com a divulgação e vivência dos princípios espíritas. Seja muito bem-vindo, Roberto Magalhães. É uma honra a gente ter você com a gente nessa noite. Boa noite. Tá bom o som? Antes de mais nada, parabéns por estarem aqui. Agradeço muito ao convite que foi feito, um evento tão importante. Às vezes nós falamos muito do espiritismo no âmbito da religião como um todo, e muita gente separa a religião do nosso dia a dia. E aqui no nosso dia a dia que estão os desafios e é onde mais devemos aplicar todos esses conhecimentos. Então, parabéns aí pela equipe, parabéns pelo coral, super afinado, né? Nota, ela falou 20 anos, nossa, estão super afinadinhos, é muito bacana mesmo, né? E muito bom estar aqui com vocês. E nós vamos conduzir um tema que tenho certeza que quase ninguém tem esse problema aqui, né? Tem alguém aqui que tem problema de hiperconectividade atrapalhando a vida? Ninguém, né? Ninguém, tenho certeza que ninguém, né? E é um pouquinho disso que nós vamos conversar, pessoal. Na verdade, um dos principais problemas, uma das principais preocupações que hoje psiquiatras, psicólogos, empresários, pessoal que gerencia as pessoas, de forma geral, e principalmente os pais têm tido: o excesso de conectividade. E nós vamos começar com algumas provocações. Estamos tão conectados ao mundo que esquecemos de nos conectar com a alma. Talvez um pouquinho menos nós, porque dia sim, dia não, alguns uma vez por semana, 2 vezes por semana, nós estamos envolvidos numa casa espírita, como aqui na João Ramalho. E isso nos possibilita que mantenhamos a nossa ligação. Mas quando nós pensamos na população de uma forma geral, nós vamos ver a dificuldade, né, dessa conexão aqui com a gente mesmo. Olhamos muito mais para fora do que olharmos para dentro. Meditação, então, quem faz meditação, você vai ver uma ou outra pessoa, raramente, né? Normalmente nós vivemos atulhados aí com uma série de atividades e não largamos do que mesmo? Celular, né? Celular. E vocês, pessoal? Você se sente mais conectado com o mundo ou com a sua essência? Não precisa responder, só para a gente pensar. Estamos mais conectados com o mundo ou com o nosso interior? Além disso, quantas vezes você consultou o celular hoje? Não precisa responder. Numa outra palestra que a gente estava falando sobre esse tema, o camarada falou: eu consultei uma vez só, abriu de manhã, ficou o dia inteiro ali. E é o que acontece, né? Não acontece com muita gente? E não são só os jovens não, viu? Não são, mas os jovens são assim, os jovens hoje em dia estão terríveis, né? Ficam no celular o dia inteiro. Adultos também, né? Os adultos também estão envolvidos com isso, né? E às vezes a gente nem percebe, né? Nem se dá conta. E uma outra coisa também para provocar: se o seu celular tivesse um aplicativo chamado espiritualidade, com que frequência nós abriríamos? Será que se nós tivéssemos lá um aplicativo no nosso celular, nós abriríamos na mesma frequência com que nós abrimos o WhatsApp, por exemplo? Pouco provável, né? Então você vê assim, não é somente uma questão da tecnologia, né? Vai daquilo que nos move, aquilo que nós procuramos no nosso dia a dia. E infelizmente nem sempre são coisas assim que realmente vão agregar valor para a nossa vida, né? Fato é que quando nós falamos de hiperconectividade,
Isso é uma questão mundial. Talvez uma ou outra tribo que esteja mais enfronhada no meio da selva ainda não se contaminou com isso. Mas o nosso dia a dia está muito presente. Nas cidades em geral, esse emaranhado de conexões está muito presente. Atualmente, nós ficamos sabendo quase que de imediato quando algo acontece do outro lado do mundo. A gente estava vendo com a minha esposa, né? Nós estávamos pensando em ir lá para Visconde de Mauá, né? Ali na fronteira do Rio, São Paulo, uma região muito gostosa. E eu lembro que eu estive lá há um pouco mais de 30 anos atrás. Quando a gente queria fazer uma ligação para São Paulo, a gente tinha que pedir, tinha uma centralzinha, a gente pedia para a telefonista entrar em contato. No dia seguinte você ia lá e ficava na fila esperando ela fazer a conexão. Hoje em dia, qualquer lugar que você anda, está ali, né? Com as mensagens, com o celular. Ou seja, o mundo está muito conectado. Isso é bom, gente? O que vocês acham? É bom, né? É bom. E é ruim também? Vamos ver um pouquinho disso. O problema é que esses negocinhos que a gente adora, parece que eles nos hipnotizam, não é? Parece que ficamos hipnotizados. Principalmente o pessoal mais novo. Eu vou trazer alguns dados aqui, você vai ver que principalmente o pessoal mais novo, alguns que já nasceram praticamente com a tecnologia, eles têm uma habilidade muito maior, né, do que o pessoal da nossa geração, por exemplo. Mas mesmo da nossa geração, você vê que a hora que começa a utilizar um negocinho desse, depois para largar é um problema. E o problema, ele começa a surgir. Aqui a gente colocou um jovem, né? Mas a gente pode colocar isso para qualquer um, para qualquer idade. A partir do momento que você mergulha nesse mundo de conexão, você se isola de todo o resto. Parece que não há mais nada em volta a não ser os aplicativos lá que a gente usa, alguns mais, outros menos, né? WhatsApp é o campeão, mas tem o TikTok, Instagram, Face, X, vários, né? Vários por aí, né? A hora que a gente abre o celular, você vê um monte de aplicativo, alguns nem lembram mais por que instalaram lá, para que ele serve, mas estão lá dentro, né? Então esse é o problema, eles nos hipnotizam no nosso dia a dia, e esquecemos aí todo o resto. Natureza? Que natureza, né? Está ali, está no celular. E alguns ainda falam, quero conhecer algum lugar, uma natureza, está aqui no meu celular, basta colocar o nome e já aparece. Para que eu vou ficar olhando todo o resto? Há casos assim, né? É praticamente vício mesmo. E antes alguém fala assim, mas isso daí é só o celular? Não é? Não, de jeito nenhum, né? Nós tivemos aí um dos pioneiros, aí o Netflix, mas hoje são tantos que a gente nem sabe o que tem disponível, né? De tantas possibilidades que foram surgindo. E não só contente com as nossas TVs, eles foram também para os celulares. Então quase todos eles têm seu aplicativo correspondente no celular. E o entretenimento, cá entre nós, né? É gostoso, né? É legal, tá vendo uma televisão, relaxando, etc e tal. Nós não falamos TV, a maioria fala agora streaming, né? Os streamings são os vídeos, os filmes que você coloca e assiste na hora que quer. Talvez a maioria daqui, em função da idade, nem imaginava isso no tempo que nós éramos mais jovens, né? Que um dia seria possível você falar, eu quero aquele filme e eu vou assistir em tal horário. E hoje já tem essa disponibilidade, né? E bastante. E onde que começa a ter problema? Quando a gente senta, às vezes com um balde de pipoca do lado, e passa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 horas, como que a gente fala? Maratonando nas séries. Nossa vida fica praticamente voltada para assistir séries. E vocês podem fazer um teste. Pergunte para um amigo, para um familiar, olha, responda sem pensar qual foi a última série que você assistiu. A gente tem que ficar pensando, peraí, qual foi a última série? Me fala um aprendizado que você teve na última série que você assistiu. A pessoa tem que pensar, para buscar, para resgatar, porque não lembra.
Porque não lembra, nossa mente fica tão voltada para isso, né? E tá ali, tem a distração naquele momento, a gente relaxa, esquece o horário, às vezes passa o fim de semana inteirinho. Alguns, né, o pessoal que tem insônia, então, já virou praxe, vara à noite, assistindo 1, 2, 3 séries. Vocês conhecem alguém assim, gente? Bastante, né? Vou tomar um golinho d'água aqui. E a gente começa a ficar com medo, porque isso nos rouba o tempo, nos rouba um tempo muito precioso, né? E além, uma outra coisa também que eu não comentei, tem os jogos. Além dos vídeos, além do celular, fala, não, vou descansar. Aí você põe o celular na mesa. Vou assistir um filme, né? Assistir 1, 2, 3, assistir uma série, tal. Aí, vou descansar. Aí começa a jogar. E os jogos estão cada vez mais, né, assim, muito realistas. Ou seja, um pedação da nossa vida fica voltado para toda essa tecnologia. E aí a gente vai falar o quê? Que a tecnologia é ruim? Tecnologia é ruim, pessoal? Vocês acham que é ruim? Quem acha que é ruim, deleta o WhatsApp agora, vamos ver. Não, tudo menos isso. A gente fala, não, tudo menos isso, né? E aí nós vamos vendo a vedete do momento, né? A bola da vez, que é inteligência artificial, né? A inteligência artificial que cada vez mais vai estar presente na nossa vida. Lá onde eu trabalho, nós assinamos 2 jornais. Tem o Valor Econômico e o Estadão. Quem assina pode conferir. Todos os dias, não estou exagerando, todos os dias tem 1 ou 2 reportagens em cada um desses jornais, falando de como a inteligência artificial está presente na nossa vida, o que tem se feito com a inteligência artificial. E muitos têm medo, né? Muitos falam, nossa, mas, poxa vida, a inteligência artificial vai nos emburrecer. Não devemos pensar assim, né? Esse tipo de pensamento é o mesmo daqueles que, quando surgiu a calculadora, falava assim, ninguém mais vai saber fazer conta, porque agora surgiu a calculadora. E no fim está aí presente no nosso dia a dia, né? Tem os softwares, etc. E nós usamos e, né? Ok, você precisa saber onde aplicar. Assim é que vai ser a inteligência artificial. E os robozinhos também, né? Os robozinhos, com o tempo, e não, já tem, né? Você vê os países, você pega principalmente os países orientais, da Coreia do Sul, mesmo na China, no Japão, você já vê robozinhos em restaurantes, servindo. Então isso, gostem ou não, vai ser uma realidade logo logo nas nossas vidas, né? Está muito mais presente do que o que nós imaginamos. Aliás, muito antes de vir toda essa onda, já fazia parte da nossa vida. Quando nós entramos em qualquer aplicativo, quando você escolhe um filme, quando você clica numa propaganda, os softwares já captam, olha, fulano de tal acessou tal aplicativo, pesquisando tal produto, de uma hora para outra você começa a receber propaganda daqueles produtos, não é? Até enche a gente, nossa, como que eles adivinharam que eu gosto disso? Não é? Não é assim? Então, inteligência artificial presente no nosso dia a dia. E isso vai se intensificar. E não adianta falar que é contra nem nada, porque é aquele caminho que não vai ter volta. E o que a gente vai fazer? Vai banir isso da nossa vida? Não, né? Nós vamos tirar proveito. Porque afinal de contas, não é errado. De forma alguma dizer que a tecnologia é errada. De forma alguma. Faz parte do progresso, é importante para a nossa vida, né? Desenvolvimento material das sociedades, faz parte de todo esse desenvolvimento. Se nós não tivéssemos todas as tecnologias que o homem já foi alavancando, nós não conseguiríamos alimentar a população mundial. Lógico, ainda tem muita desigualdade, né? Então tem alguns que sobram demais, tem outros que não tem nada. Isso a gente deixa para uma conversa, para uma outra oportunidade de palestra. Mas fato é que é graças à tecnologia que a maioria das pessoas no mundo tem como se alimentar. Faz parte, né? Melhoria na qualidade de vida,
ajuda a humanidade a superar obstáculos. Então isso, graças a Deus, e nós falamos graças a Deus porque é com a permissão de Deus que a ciência vai avançando. Mesmo quando aparecem algumas coisas que num primeiro momento falam, isso é um malefício, como por exemplo quando surgiu a energia atômica. A energia atômica é algo bom, mas infelizmente foi usada para algo não bom. Então o uso foi errado. É a mesma coisa cada um desses nossos brinquedinhos atualmente. Eles são ótimos. O que atrapalha? O que é ruim? O que é ruim? O excesso. O excesso. Isso que é ruim. Isso que pega, né? Então o problema é o mau uso. Estarmos sempre online, estímulos digitais constantes. A gente tem dificuldade de se desconectar, mesmo quando a gente vai descansar. Vocês devem conhecer pessoas, ou às vezes alguém aqui mesmo, qual que é a última coisa que faz antes de dormir? Dá uma olhadinha no celular. Qual que é a primeira coisa que faz quando levantar? Dá uma olhadinha no celular. Isso está presente na nossa vida, é muito comum, né? Nos atrai, isso que é condenável, né? Distração constante, ansiedade e comparação social, né? Porque hoje a gente tem acesso à vida das pessoas, tem gente que gosta de se expor, quer seja no Facebook, no Instagram, aí você fica comparando a vida das outras pessoas, relações, causando, né, relações superficiais e um tanto de informação que a gente não consegue administrar. É muita informação, é muita informação. Será que isso vai ter impacto na nossa vida, gente? Será que isso, aliás, tem impacto na nossa vida? O que vocês acham? Sim, né, gente? Tem muito impacto. Olha, para ter uma ideia, nós, olha lá, acessamos em média 8.4, né, plataformas sociais diferentes por mês. É você entrar no Instagram, entrar no Facebook, entrar em vários aplicativos. Em média, nós acessamos 8 por mês. Esse aqui é um dado de pesquisa, tá bom? 64% dos usuários de smartphone no Brasil assinam pelo menos um serviço de streaming. Ou da Apple, ou do Netflix, ou cada um daqueles outros que eu estava apresentando. A hiperconexão já preocupa especialistas com impactos na saúde mental e produtividade, a ponto de termos psicólogos que estão se especializando para tirar o vício, porque vira um vício, né, de tanto que a pessoa fica presa na telinha. Outros dados importantes: tempo médio de uso digital no Brasil. Brasil, gente, é campeão. Só tem um país no mundo que é mais conectado do que o Brasil, que é a África do Sul. Nem os Estados Unidos, nem o Japão. A África do Sul é o país mais conectado, que eles gastam mais tempo, né, que a pessoa fica mais tempo conectada. Olha aqui no Brasil, gente, cerca de 9 horas que a pessoa divide entre acessar as redes sociais, acessar vídeo ou música, né, através dos streamings, ou a TV tradicional. Cerca de 9 horas por dia nós despendemos com tecnologia. Aí você fala, não, mas eu não faço isso, eu já nem vejo mais TV, né? Mas estamos falando da média, uma pesquisa da média. Tem gente que fica mais do que isso. Tem gente que acorda de manhã e fica o dia inteiro. Quem tem filho adolescente sabe a luta que é para fazê-los desgarrar de um brinquedinho como esse. Fica o dia inteiro, né? Mal sai da cama, né? Isso aqui começa a realmente ficar muito preocupante. 9 horas, gente, é quase 1/3 da nossa vida, se somar todas essas 9 horas pro resto da vida. É quase 1/3 da nossa vida que nós estamos despendendo em coisas, ok, algumas coisas boas, mas nem sempre tão boas.
E isso sem entrar, né, na questão de pedofilia, daqueles casos que são mais críticos, né? Nós estamos falando aqui dos casos assim normais, do nosso uso aqui, do nosso dia a dia, certo? Quando nós olhamos o mundo, sempre teve muita coisa acontecendo no mundo, não é? E como nós aprendemos o mundo? Aprendemos o mundo. Como que nós aprendemos? Quando nós encarnamos, né, em cada um desses corpos aqui, e nós encarnamos só por um motivo, para ter experiências diferentes. Então, e como que a gente vai tendo experiência? Nós, com os olhos, nós vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos o gosto e tateamos. Então, as coisas que acontecem no mundo, a nossa psique, ela vai absorvendo pelos órgãos do sentido, certo? Os estímulos, eles chegam a todo momento. Quando nós estamos aqui olhando, reparando, às vezes nem prestamos atenção, mas aqui, ó, os nossos radares estão captando todo o ambiente. Sempre foi assim. Desde do nenezinho pequenininho, ele já funciona desse jeito, né? Os radares, né? Os nossos órgãos do sentido, eles já saem captando tudo, certo? O que aconteceu com as redes sociais? Isso se potencializou. Com a alta conectividade, isso se ampliou exponencialmente, certo? Cenários de excesso e estímulo é o nosso mundo atual. E nós vamos captando tudo isso. E chega uma hora que congestiona. Muita gente tem problemas mentais, gente, em função do excesso de informação que vai chegando e não percebe, não se dá conta. Quando se dá conta, né, está estafado, está com estafa, está com estresse. Ou uma palavra nova aí que surgiu, né, o burnout, pessoa que não consegue trabalhar direito, né, está ali, né, de tanta coisa que vem, não sabe de onde vem. E se vocês conversarem com os médicos de vocês, isso é o mal, não é derrubar assim, não é de uma hora para outra que nós vamos cair. Isso vai acumulando. Então é um grande problema que nós temos na sociedade no dia a dia. Um grande problema, né? E administrar isso não é fácil, né? Até porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Além disso, aí você fala, bom, isso já seria um problema, né? Só que eu vou passar agora a comentar algumas coisas que eu diria que piora a situação. Piora. Porque nós temos os influencers. O que o influencer faz? Ultimar moda, apelo à beleza, novos ambientes familiares, uma série de slogans para vender, fala das celebridades. Tem site específico só para falar da vida das celebridades. E tem gente que passa ali um tempão, né? Não tem mais a revista Amiga, né? Acho que não tem mais, né? Acabou a revista Amiga, né? Mas agora tem os aplicativos, né? Que a pessoa vai lá, Caras, né? Era Caras também, mas tem os aplicativos. E isso, conteúdos estimulando a atingir um modelo de felicidade que é muito passageiro. E esse modelo, como ele muda todo dia, a moda não muda rápido? Muda bastante rápido, né? Então nos estimula a comprar muito e sempre. Tenha um corpo perfeito. Quantos aplicativos falando corpo perfeito? A pessoa se olha no espelho e se sente infeliz porque está vendo ali na telinha e puxa, queria um corpo desse jeito. Assim, outras coisas, são promoções, né, anúncios, roupas, de tudo. Hoje de tudo nós encontramos aí no celular, né? No Instagram, quem abre o Instagram, você vai ver assim, ó, vai passando e vai vendo as coisas, né? Vai aparecendo promoção, vai aparecendo vale brinde, roupas, fofoca de celebridade, e com isso o tempo vai passando, né? E a pessoa vai assistindo. E aí, né, quando você vê lá, opa, isso aqui eu vou comprar. Aí, ou seja, novidades aí não faltam, né? E com isso, gente, o que acaba acontecendo? Impacto nas nossas vidas. Então, quando a gente fala assim, problema das redes sociais, é grave, certo? Só que há um degrau que às vezes a gente quer mais, que nos diz que o buraco é mais embaixo, porque impacta na vida das pessoas.
que passam a valorizar ou não o outro a partir do que possui ou aparenta, e não pela essência do seu ser. Então, hoje até mudou um pouco isso, né? Mas antes o camarada que não tinha carro era considerado um fracassado. O cara de sucesso é o cara que tem um carrão, ali às vezes super estressado, cheio de problema, etc. E aí a gente fica, nossa, ele é bem sucedido na vida. E o que essas redes vão fazendo, né? Gera uma competição. Faz com que a pessoa, quem tem o carro mais bonito, a melhor casa, o tênis mais da moda, a camisa mais top, o cabelo mais estiloso, qual que é o melhor óculos, o óculos do momento. Mudou um pouquinho o óculos, a pessoa encosta e vai lá e compra outro óculos, porque viu na rede social que agora tem um modelo mais moderninho. Não é assim, gente? Tem alguém aqui assim? Não, né? Não, ninguém aqui é assim. E aí vai gerando uma coisa muito perigosa, pessoal, que também daria uma palestra para a gente falar sobre isso. Como que nós estamos mergulhados no consumismo. Adquire-se produtos e serviços de maneira compulsiva, sem necessidade ou consciência. Reforçando muito, né, aquilo que é um chavão, mas é muito presente na nossa vida, a ideia de que a nossa sociedade dá mais valor nas posses do que se melhorar, né? Isso já existia sem as redes sociais. O que as redes sociais estão fazendo? Elas potencializam isso, né? E dá uma dó, porque daqui a pouco a pessoa vai chegando num ponto na vida, e nós presenciamos isso na recepção das casas espíritas. Às vezes a pessoa vem e fala, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, tenho uma esposa legal, eu tenho um filho legal, olha, eu tenho tudo, mas eu me sinto infeliz, é um vazio gigantesco dentro de mim, eu quero dar cabo da minha vida. Pessoas querendo tirar a própria vida, porque a matéria não traz felicidade, sente aquele vazio enorme. E o engraçado não, o interessante é que às vezes ela vem para a casa espírita, começa a estudar, começa a trabalhar, aí aquele vazio desaparece, porque ela teve um propósito na vida, passou a ser um propósito na vida. Aí depois a gente encontra para lá no corredor, puxa, como essa casa me fez bem. A casa faz bem sim, mas a pessoa muda, né? Sai um pouco da matéria e se preocupa um pouco mais com o interior. Faz sentido, gente? É assim, né? A gente encontra isso mesmo. Impacto nas famílias direto, preparando as crianças do futuro. Isso aqui é uma montagem, né? Então, eu usei inteligência artificial para criar algumas fotos aqui. Não tem problema nisso, né? Mas vai em restaurante para ver quantas crianças estão ali com o celular, né? Papai e mamãe já coloca assim todo ajeitadinho, né? A criança fica quieta, porque é do trabalho. E ali já começa, né? Já começa aquela educação que pode se tornar um vício. Impacto direto na criação dos filhos. Antigamente não tinha isso. Por que será, né? Por que será? As crianças atualmente nascem mais inteligentes. Não mudou a biologia. Por que será que agora é assim? Impacto nos relacionamentos, cada vez mais líquidos, né? Como diz esse grande pensador, Zygmunt Bauman, ele fala do amor líquido, amor que começa, do nada separa. Casais que se casam, passou um pouquinho, às vezes uma briguinha, separa, cada um vai para um canto, né? Esse mesmo pensador recomenda esse livro, não é espírita, mas ele traduz a vida da sociedade moderna de um jeito bastante interessante, que faz a gente pensar, certo? Olha o que ele coloca, que nós vivemos uma cegueira moral, um mundo de coisas precárias, efêmeras, voláteis, temporais, produto que somos, nossa obsolescência é programada. Ele chama essa nossa vida no dia a dia, de comprar uma roupa, ela está em bom estado, jogar fora e pegar outra só porque mudou de cor, né? Essa efemeridade das coisas, ele chama de vida líquida, que acaba caindo nos relacionamentos também, né? Relacionamentos líquidos.
né? Qualquer coisinha, as pessoas se separam. Então, impactos na nossa vida. Isso tudo, né, faz com que uma hora vai chegar no orgânico e no psíquico. Ansiedade, o vazio que eu estava falando, o estresse. E continuamos sendo bombardeados. Porque mesmo a pessoa nessa situação, fala assim, não, eu vou fazer um detox, né, detox digital, não vou usar mais o celular. Sabe que ela faz isso? Não faz. Está tão na cabeça dela que ela continua com aquilo lá. Então é um grande problema, né? Que impacta logicamente nos nossos relacionamentos, problemas sexuais, problemas relacionados a status, a padrões, trabalho excessivo, estresse, gerando e sofrendo reações, né? É lógico. Não aprendemos assim, que a lei de ação e reação está sempre presente? Não é assim que a gente aprende? Será que nós vamos pagar algum preço para isso? É lógico, é lógico. O que causamos aqui, uma hora, isso vai nos atingir, não tenhamos a menor dúvida. Tudo que nós fazemos tem consequências. O bom dessa história é que se nós fazemos coisas boas, elas vão repercutir em coisas boas, assim? Ainda bem, né? Ainda bem. Nós fazemos mais coisas boas ou coisas não boas? Aqui eu sei que todo mundo, né, tá, casa espírita, né, aqui todo mundo é bonzinho, né? Pelo menos a gente está se esforçando, pessoal. Olha, sábado à noite, vamos lá ouvir a palestra. Uma semana importante, falando dos desafios da modernidade, né? É um esforço, concorda? É um esforço. A gente podia estar em casa, assistindo Netflix, né? Não, estamos aqui assistindo a palestra contra o Netflix. Então, é um esforço. Isso é importante. Vamos? Com a bacia de pipoca, né, engordando. Uma xícara de pipoca tem 800 calorias. Mas que é bom, é. Essa é uma outra história. E uma coisa, pessoal, lógico, né? Lógico, nunca tivemos tanto problema de saúde mental. Nunca tivemos. Esse dado aqui, no Hospital das Clínicas, eles têm uma parceria com a Bandeirantes, ainda tem o programa na Bandeirantes, no YouTube, e eles comentam, pasmem, somente 10% da nossa população permanece saudável mentalmente 100% do tempo. Se a gente pegasse uma amostra aqui, imagina, só 10% do que está aqui permanece mentalmente saudável 100% do tempo. E quem está falando isso é o Instituto de Psiquiatria lá do Hospital das Clínicas, com base em muita pesquisa. Às vezes é uma questão ligada à depressão, às vezes ansiedade super presente no nosso dia a dia. Um pouquinho de ansiedade é normal na nossa vida, mas os limites têm ultrapassado violentamente. E saúde mental não importa? Importa demais, né? Então você vê, quando falamos, de novo, rede social é um problemão. A pessoa se desconecta do mundo. Descemos um nível. Isso impacta diretamente a nossa vida, mesmo sem a gente perceber. E esse vício vai se potencializando cada vez mais. Isso é um problema ou não, gente? É um problema, né? Vamos banir a tecnologia? Não, a gente que tem que aprender a tirar o melhor benefício, certo? A gente não precisa, nunca mais vou usar celular. Não é isso. Mas assim, ter consciência que aquilo pode nos prejudicar se houver aí a questão do excesso. E aí quando nós caímos em si, né, quando nós caímos em nós mesmos, é um choque de realidade, né? Aí nós vamos vendo quanto nós desperdiçamos a nossa vida. E bate um medo, gente, bate um medo. Isso quando a gente cai em si, né? Você fala, meu Deus, quantas horas eu estou jogando fora na minha vida? Quantas horas eu jogo fora quando eu estou melindrado com alguma coisa?
Quantas horas que eu jogo fora quando eu estou reclamando? O campeão de audiência, pessoal, apesar de todos esses exemplos que eu estou colocando, o campeão de audiência tem sido as redes sociais. Quantas horas nós desperdiçamos da nossa vida ali para acompanhar a vida de outras pessoas, para acompanhar assuntos que às vezes não nos interessam, às vezes até para usar para falar mal de outras pessoas, às vezes para ver um filme que às vezes não agrega nada. E de novo, né? Há a indústria do entretenimento e é importante na nossa sociedade, não é nada contra isso. Só que se deixar, nós ficamos 24 horas. O problema está aqui, com a gente. Não é com a indústria que faz os filmes. Faz parte do entretenimento, isso é importante para a nossa vida. Agora, esse policiamento interno é nosso, cabe a nós. Muitas vezes esse despertar ocorre tarde demais, gente. E é isso que a gente precisa se dar conta. Porque quando chega ao fim, a gente quer a paz, não quer? A gente busca a paz. Imagina você ali na beira do caixão, e isso acontece, né? Acontece, aqueles que vão ali até o finzinho presenciando, que já estão partindo desta para melhor, não é assim que fala? Partir desta para melhor. Alguém quer ir agora? Hoje não, né? Hoje não. Hoje não. Mas imagina assim, chegou lá na beiradinha, aí vem aquela lembrança de toda a vida. Agreguei valor, fiz o mundo um pouquinho melhor, ou mais atrapalhei? E às vezes aqueles que partem desta para melhor de uma hora para outra, quando eles acordam do lado de lá, é feita também essa, aproveitei a vida, tornei o mundo um pouquinho melhor. O que eu fiz para as pessoas que eu convivo? Sabe o que acontece em muitas situações? O joelho dobra e a gente se esparrama em choro, vendo o quanto que nós desperdiçamos da vida, às vezes por coisa boba, quanto que nós desperdiçamos da vida, e a gente ergue as mãos para o céu, misericórdia para a espiritualidade, para que nos conceda uma outra oportunidade de reencarnar. Então esse momento, o momento da nossa reencarnação, e nós falamos um momento porque quando nós falamos aí de 60, 70, 90, que seja 100 anos, é um momento perto da nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Esse momento tem um preço inestimável. E quando nós vemos os dados da estatística, pessoas que desperdiçam quase 1/3 da vida desse tempo preciosíssimo, é de doer o coração. É de doer o coração. Tem uma coisa antes. Diante de um cenário como esse, tumultuado como esse, viciante como esse, como nós vamos cultivar a paz interior num mundo que está sempre conectado, sempre online? Esse é um desafio para cada um de nós. Com tanta coisa que acontece no mundo, na minha família, comigo, com o meu trabalho, como que eu vou cultivar a paz interior? Esse é um belo desafio. Quando falamos de espiritualidade, nós estamos falando de algo muito mais profundo do que religião. Não importa se é espírita, se é católico, se é protestante. A religiosidade é a forma que nós nos relacionamos com o divino, independentemente de quem é o divino aqui. Nós sabemos que as crenças, elas são diferentes e todas são respeitáveis, não tem nenhuma melhor que a outra.
A religiosidade é como nós nos ligamos. No nosso caso, né, nós falamos com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus, com Deus Pai. É como nós nos relacionamos com a divindade, ligada diretamente à evolução do espírito. E acontece, né, em função da nossa vivência, e através da nossa vivência nós vamos nos aperfeiçoando de encarnação para encarnação. Espiritualidade tem a ver com escuta da consciência e esse cultivo fundamental da paz interior. Mas como que a gente vai conseguir fazer isso? Como cultivar essa paz se estamos sempre distraídos ali com o celular? Ou vendo os filmes? Ou vendo joguinhos? Ou falando mal da vida dos outros? Como? Como ouvir a voz da consciência se ela compete com 1000 notificações que chegam toda hora através dos aplicativos? Nossa mente cada vez mais tagarela. Nosso tempo está um pouco avançado, mas eu vou deixar um exercício que vocês podem fazer na casa de vocês. Chega em casa, ou hoje, ou amanhã, cedinho, né, mais descansado, etc. Silêncio, né, se afasta de todo mundo. E aí você fecha os olhos. Tenta ficar 10 minutos. 10 minutos com a mente vazia. Sem pensar em nada. Dificílimo, dificílimo. Vem, parece que são nuvens que vêm na nossa mente. Vem o problema com a família, vem o teu problema de saúde. Você lembra que tem que pagar o carnê das Casas Bahia, você tem que pagar a conta de luz, e amanhã vai ter isso, aí tem o almoço, e vai vir aquele cunhado chato. Tudo isso vai passando na nossa cabeça. Qualquer dia que você fizer isso, você vai perceber a dificuldade que é de você silenciar a mente, sendo que é de vital importância. Através do silêncio que nós nos relacionamos com Deus. Deus, se você for pensar, logicamente, Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa de oração. Por que a gente fala que é importante a oração? Para nós. É para nós. Porque quando nós fazemos a oração, nós elevamos o nosso padrão vibratório. E nós alcançamos a espiritualidade mais elevada. Isso faz um bem enorme para nós. Então orar é bom para nós, devemos orar, mas é para nós nos elevamos com isso. Agora, se a mente tiver tagarela, a gente não consegue. Se a gente estiver preocupado por que mensagem, você está ali se concentrando, aí plim, sinalzinho do celular, isso te rouba totalmente a atenção. E é aquela conexão que você estava fazendo com a espiritualidade, ó, vai embora. Tentem fazer esse exercício para vocês verem como é difícil, mas é um exercício muito bom. É muito bom a gente persistir nisso, porque gradativamente nós vamos alcançando essa liberdade. Então essa tomada de consciência é fundamental, que podemos atrelar a esse despertar da consciência espírita. E o despertar da consciência espírita, basicamente é isso que eu estava comentando, é a gente ter a noção clara que aqui é só um pedaço, é só uma parte da vida verdadeira. Nós não somos assim. Eu só estou encarnado nesta encarnação. Na anterior pode ser que eu estava no corpo feminino, na próxima pode ser que eu nasça com dinheiro, ou sem dinheiro, ou num país mais intelectualizado, ou num país que é mais coração. Tudo isso depende do quê? Do que a gente tiver que aprender. Às vezes a gente encarna numa família enorme, 20 filhos. Às vezes a gente não forma família. E o que está por trás disso, gente? Uma única palavrinha chamada aprendizado. Nós reencarnamos para aprender na diversidade. Vidas muito diferentes. Cada vida de um jeito, ora como homens, ora como mulheres. Aí nós vamos entendendo assim, poxa vida, se eu estou numa determinada situação,
O que a vida quer me ensinar nessa situação? Por que eu encarnei com pessoas tão difíceis? Se a gente tem essa consciência, nós vamos entender, poxa, eu sou espírito, eu estou reencarnado aqui, já reencarnei outras vezes, e às vezes aquelas pessoas difíceis que estão presentes na minha vida, elas estão lá em função de alguma coisa que eu fiz anteriormente. Sabiam que tem problemas de saúde que nós pedimos para vir com aquele problema de saúde? Tem problema grave que às vezes o médico não descobre qual é a saída. Pode ser que a gente sofra nessa encarnação, mas como os espíritos nos dizem, a doença, ela é um verdadeiro tratamento de beleza para o espírito. Então esse tipo de pensamento, gente, é isso aqui, despertar da consciência espírita. Quando a gente vai despertando, a gente começa a dar um valor diferente para as coisas do mundo. Nós vamos usar em função daquilo que elas proporcionam, mas sem o que a gente estava falando no começo, sem os excessos. Sem os excessos. A riqueza é errado, é pecado. O que é ruim? Os excessos. Rede social é errado. O que é ruim? O excesso. E aí cada momento na nossa vida, nós direcionamos ao alto, né? E sempre perguntamos, o que será que essa vida tem para me ensinar? Ou uma outra frase, né, que a gente vê alguns oradores espíritas trazendo, né? Precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. E uma coisa com certeza, gente, se a gente estiver gastando lá 9 horas por dia com tecnologia, com rede social, a gente não está florescendo. Tenhamos certeza disso. Tenhamos certeza disso. Então, quando nós falamos do que fazer, bastaria começar por aqui. O cara, o top. Porque esse espírito, ele esteve aqui entre nós e ele justamente trouxe esse tipo de conscientização. Basta a gente lembrar de algumas das suas parábolas. Não era assim que ele falava? Para a gente não ajuntar tesouros que a traça há de roer, que a ferrugem vai roer. Não falava lá para o fazendeiro, tolo, só preocupado com a matéria, hoje mesmo será dado cabo da sua vida. Várias passagens do Evangelho Jesus falava isso, para a gente não ficar preocupado em ajuntar tesouro aqui, porque a vida verdadeira é ali, e não é essa. Essa aqui é tudo passa, né? Como dizia Nossa Senhora, tudo passa. Como dizia o Chico também, né? Tudo passa. Seja lá qual for o tamanho da nossa dor, tudo passa. Então, essa consciência espírita que nós falamos, Jesus já falava. Então, bastava a gente seguir os ensinamentos dele, para a gente não cair em uma série de enrascadas aí que nós acabamos caindo. Como às vezes está um pouco distante, então a gente tenta buscar alguma coisa prática. O que podemos fazer para tornar a vida mais espiritualizada, mesmo em tempos de conectividade? Só o fato de você fazer essa pergunta, como que eu posso mudar, já é um ponto positivo, que vai trazer essa mudança com o tempo. E aqui a gente vai lembrar de uma palavrinha mágica, que a gente poderia dizer que é o segredo de sucesso aqui na Terra: o desapego. E não é só das coisas, é das pessoas também, né? As pessoas não nos pertencem, os filhos não nos pertencem, os maridos não nos pertencem, as esposas não nos pertencem. Se a gente conseguir, né, usufruir de tudo que nós temos, mas naquela certeza, isso não me pertence, a gente vai ter uma vida muito mais leve. E quando falando aqui no escopo da nossa conversa, né, procurar não desperdiçar o tempo com o que não nos faz bem. A vida é muito preciosa, gente, é muito preciosa. Dá um tempo para você mesmo, sabe? Vou dar um tempo para mim mesmo. E não é, então o meu tempo vai ser na frente da televisão.
Aí eu largo o celular, vou dar um tempo para mim, na frente da televisão. Pega um livro, nem que seja um livro, gente, né? Senão... Essa senhora aqui, a Dana Zoar, ela é autora de um livro interessante que fez bastante sucesso. Ela fala da inteligência espiritual. Olha a provocação que ela nos faz. Se você tiver de morrer na próxima semana, o que gostaria de poder dizer sobre o que realizou, ou com o que contribuiu para alguém, ou com alguma coisa? Será que a gente está preparado para isso, gente? Imagina, alguém te dá uma notícia e fala, olha, é uma semana. É só uma semana. Será que a gente vai ficar pendurado numa rede social esperando 7 dias passarem para partir desta para melhor? Talvez a gente nem vai olhar mais o celular. A gente vai procurar perdoar, a gente vai procurar pedir perdão, porque a gente vai ficar muito fragilizado com isso. Aí talvez nesse momento a gente dê o valor verdadeiro que a vida precisa ter. Isso, gente, nós falamos uma semana, pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Pode ser que eu termine de falar, outras vezes nem termine de falar, acabou meu tempo. Então essa consciência que nós podemos encerrar a nossa missão também de uma hora para outra, é importante, nos ajuda a enxergar a vida com olhos diferentes. Não é aquela coisa, não é apologia ao sofrimento, meu Deus, eu vou morrer. Não é isso. É saber que de uma hora para outra a nossa missão aqui pode terminar. E não vai vir São Pedro com uma listinha lá, olha, você fez o bem, você não fez o bem. Nós mesmos nos policiamos. Nós mesmos, nós somos os maiores cobradores de nós mesmos, né? Então, gente, só para a gente já ir para o nosso encerramento, faxina mental é trabalho de todo dia. Esse monte de coisa, às vezes a gente parece uma chaminé, né? E isso acontece, né? Pensamento negativo, coisas não boas, tudo isso daqui, ó, formas negativas de pensamento, vai plasmando no nosso redor. Tem algumas pessoas que parece que aqui é um visgo grosso, de tanto pensar negativamente. Porque quando a gente pensa muita coisa ruim, fica pensando mal dos outros, pensando mal da vida, a vida nada tá boa, a vida é muito ruim, etc e tal, aquilo vira o que na espiritualidade a gente chama de placas. Então, formas negativas viram placas. Casas onde tem muita discussão, brigas, etc e tal, essa sujeira mental, ela se acumula na casa, chama miasmas. Por isso que em algumas preces a gente pede para a espiritualidade, né? Queimar formas negativas de pensamento, placas e miasmas. Da onde que veio isso, gente? Da nossa cabecinha. Da nossa cabecinha. Então procurar evitar, né? Ter uma mente limpa. E como que a gente vai fazer isso? Pode ser através de uma meditação, tem vários tipos de meditação oriental, pode ser através dos 10 minutos que a gente estava falando agora há pouco, 10 minutos por dia meditando, tentando limpar a mente. Pode ser pelo ensinamento do espírito mais elevado que tocou aqui a terra, que é Jesus, o vigiai e orar. E orai. O orai, como eu disse agora há pouco, nós elevamos o nosso padrão vibratório. A gente fica afinado com a espiritualidade alta. E o vigiai é o que vai na nossa cabeça. Deixa eu prestar atenção, o que está indo na minha cabeça? E aí vocês vão ver quanta perturbação que a gente mesmo vai causando. Esse é um exercício muito fácil, que a gente pode fazer a qualquer momento, no trânsito. O que nos preocupa? Tentar manter a mente, né, no momento. Porque pensar muito no passado ou pensar muito no futuro, sabe o que causa? Ansiedade. Ansiedade. E às vezes a gente fica com a mente presa no passado ou presa no futuro, presa no que pode acontecer e presa, e às vezes em coisas ruins que aconteceram. E o presente desaparece. Então isso nós podemos fazer mentalmente, e vai fazer um bem muito grande para nós.
O mundo super conectado e a gente ali prestando atenção no que está na mente, fazendo uma verdadeira faxina mental todos os dias. Desafios espirituais na era digital, a gente pode trazer vários aqui, né? Então, tem as distrações que afetam a nossa oração, e da leitura edificante e a reflexão, falta de tempo no cultivo da fé, a presença no agora, né, que eu estava comentando, preocupação mais com o futuro do que e com o passado, como poder usar a tecnologia para servir o próximo e evoluir espiritualmente, tudo isso, desafios espirituais nessa era tão tumultuada até, né? Como se reconectar espiritualmente, tudo isso são preocupações. Tem coisas simples, né? Tem coisas simples. Há caminhos para integrar a espiritualidade e tecnologia. Aqui só para citar rapidamente, estabelecer momentos de ficar offline, sem celular, longe, desligado. Eu sei, é difícil, mas é possível. Aplicativos edificantes, né, de palestra online, de meditação, leitura de obras espíritas, existem, são bons. Redes sociais, usar como ferramenta de divulgação do bem, isso todos nós podemos fazer. Compartilhar mensagens edificantes, participar de grupos de estudo online, evitar conteúdos que alimentam o nosso ego ou a nossa intolerância. Viu o filme, vai ser pesado, não assiste, não vai agregar. Chegou alguma mensagem falando mal de alguém, rompe, deleta, não repassa nunca para frente. Isso nós podemos fazer, está ao nosso alcance. De forma geral, escolher atitudes que possa adotar para usar melhor a tecnologia em favor da espiritualidade. Cada um pode ter uma sacada, né? Puxa vida, no meu celular tem tais aplicativos, eu vou usar para tal coisa. É ter essa conscientização, sabe? Essa preocupação, já é um passo aí bastante importante. E aqui, né, gente, coisa simples, quem estava até comentando, né? Para com essa vida, às vezes, tão voltada para o lado lá fora, tão voltada para essa alta conectividade. Respira, você vai se surpreender quando você respirar. Nossa, eu não respirava assim. Às vezes a gente se surpreende, porque está tão ali no nosso dia a dia, tão agitado, que às vezes a gente nem para respirar, só fica no automatismo. Encontre a essência divina que habita dentro de você. Naqueles 10 minutos que a gente estava comentando, passado um tempo, se a gente treinar a nossa mente, nós vamos chegar no silêncio. Aí você faz um exercício de meditação, tentando sentir quem é você de verdade, que não é simplesmente o João, a Maria, o Roberto. Nós somos muito mais que isso. Nós já tivemos muitas outras vidas, nós já aprendemos muitas outras coisas. É como se um pedaço de nós estivesse encarnado nesse momento aqui. Só uma parte, não é só uma parte do que serve para aquela encarnação. Essa busca interior faz com que a gente se sinta muito bem, muito bem. Os processos de meditação orientais, eles seguem nessa linha também. Ah, mas eu não consigo ficar 1 hora meditando. Que seja 10 minutos buscando essa essência. A gente gasta 9 horas com isso daqui. Será que a gente não gasta um pouquinho, alguns minutos com o lado de cá? Seria o desconectar para reconectar, né? E se for pensar em hiperconectividade, que seja com a espiritualidade, que está aqui, né? A gente não sente a presença deles, mas eles estão aqui. Como que a gente vai sentir a presença deles? Corpos muito sutis estão aqui, iluminando, muitas pessoas recebendo verdadeira assistência espiritual nesse momento, pessoas que às vezes chegam até com uma determinada dor, a hora que saem não estão mais com aquela dor, porque eles estão aqui e eles atuam com a gente, e essa conexão nós podemos fazer. Então deixar a tecnologia e nos ligarmos à hiperconectividade com a espiritualidade,
E eu estava comentando, né? Reservar nem que seja 10 minutinhos diários para silêncio, para oração ou uma leitura edificante. Isso temos muito a ganhar. Tem 1 minuto só, né? Vou pegar 3. Verdadeira conexão, gente, começa dentro de nós. Quando libertamos nossa consciência do ego, começamos a ir além de nós mesmos, descobrindo e percebendo que a vida tem um significado muito maior. O ego é cada um de nós, é essa personalidade. Então aqui é o ego, o Roberto, certo? Mas assim, vou fazer o exercício sentindo que eu sou muito mais que isso, em função de todas as outras vidas que eu já tive. Eu vou buscar a minha essência espiritual. Como que eu vou fazer isso? Fica com essa lição de casa, 10 minutinhos por dia, gente. 10, 15 minutos. Se conseguir 1 hora, melhor, né? Mas nem que seja 10, 15 minutinhos. Lembra o tempão que você acaba ficando no celular. Troca um pouco disso para a espiritualidade. A gente vai ganhar muito com isso, né? Muito mesmo. O mestre, né, convida a uma reflexão profunda sobre as motivações, prioridades e a verdadeira fonte de segurança e satisfação na nossa vida. É por isso que ele veio. Por isso que ele veio pessoalmente. Jesus, lembra assim, nosso mundo de provas e expiação. Depois vem o mundo de regeneração. Depois vem o mundo dos felizes. Depois vem o mundo puro ou celestial. Aqui habita a angelitude. O grau mais elevado de angelitude são os serafins. E Jesus é um serafim. Ele vem pessoalmente, adensa o seu perispírito, vem pessoalmente para reencarnar entre nós, para trazer a sua mensagem de amor. Para falar para nós, nos prepararmos que a vida verdadeira não é essa daqui. Aqui é um treino para nos aperfeiçoarmos. A vida verdadeira é a vida espiritual. E eu encerro por aqui, pessoal, com essa frase também que nos provoca, que saibamos deixar nosso rastro de humanidade por onde formos e vivamos de fato, sem passar a vida apenas existindo. Pode ser uma opção nossa, certo? Pode ser uma opção nossa. Eu vou ver a rede social, eu vou gastar o tempo que for, quanto mais entretenimento, melhor. Mas eu garanto para vocês, eu garanto que quando chegar do lado de lá, você vai lamentar esse tempo perdido. E o lamento é forte, gente, porque a dor que os espíritos falam que tem do lado de lá, não é a dor nas costas, não é dor de cabeça, né? Não é a TPM. A pior dor que eles falam que tem do lado de lá é a dor do remorso. Remorso, em função do tempo perdido enquanto eles estavam encarnados. É isso, meus caros. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu agradeço porque eu ouço isso, porque para mim também, eu também tenho meus vícios, né? E o fato de estar ouvindo tudo isso nos ajuda a refletir um pouco melhor na nossa vida. Que Jesus nos ajude aí nesses desafios. Muita paz a todos. Muito obrigado. Nosso profundo agradecimento ao querido palestrante Roberto Magalhães, cuja com sua fala sensível e experiência marcante nos conduziram a uma reflexão sobre como a visão espírita pode nos ajudar a viver com a tecnologia. Mesmo com essas demandas do mundo atual, várias... sobre isso, né, gente? Aí agora a gente tem uma mensagem da psicografada que a espiritualidade mandou pra gente e a Rai vai ler.
Só contextualizando, essa mensagem ela foi recebida no domingo, dia 2, no começo da Semana Espírita, pela equipe do Centro Espírito Samaritano. E é interessante pensar que nesse dia teve muitos jovens e muitas crianças presentes aqui na casa e também teve pintura mediúnica. Olha que criançada linda alegrando aqui nesse local. Eles trazem nas mãos tinta e avental, representando um trabalho total. São crianças e jovens que vêm para a infância e mocidade, que precisamos cuidar com carinho e qualidade. A criança traz alegria, o jovem a energia, e em forma de pontos de luz, a nova geração traz no coração Jesus. Geração que Kardec sonhou, que espíritas estão esperando, e que com muita força logo estarão alegrando, para harmonizar e equilibrar o espiritismo redivivo. Uma geração de gente esperta, que com toda certeza chegarão na hora certa. Assinado, um amigo. Só queria comentar rapidinho sobre essa psicografia, que eu acho que ela resume muito do que foi essa Semana Espírita, de ter a gente jovens e crianças fazendo a prece, fazendo essa parte de cerimônia, e do quão importante é a energia de um jovem dentro da casa espírita. Então eu acho que isso serve de lição mesmo para toda e qualquer casa espírita, que tenham jovens, que tenham crianças, que sejam incentivados a trabalhar, a terem os seus próprios grupos, formarem laços de amizade, de carinho, porque isso fortalece, e a gente só tem a agradecer quando a gente é reconhecido e a gente tem essa oportunidade de fazer parte, de pertencer. E agora a gente gostaria de chamar o Mundinho, que ele vai representar aqui a equipe do GFE João Ramalho, que acolheu aos trabalhadores da USE durante a Semana Espírita, que acolhe todas as casas da nossa região. Com muito carinho, né, tio? Boa noite a todos. E eu descobri que o celular ainda serve para falar, né? Ainda dá para falar. Hoje, terminando a 28ª semana, a gente sabe que nada é perfeito, a gente pode fazer um pouco mais. Cada vez que vai passando o tempo, a gente faz um pouco mais. Tem falhas, mas nós tivemos muitos acertos. Então, nós tivemos palestras excelentes, pontos muito altos. Nós tivemos, como foi colocado pela Rayane, a valorização do jovem. E o jovem assumindo, nós já vamos ter substituto, né? Vai se preparando, porque quando perde atividade aqui, vai trabalhar num outro lugar. Diz um espírito amigo que todos nós que estudamos a doutrina dos espíritos vai se preparando, porque não vão reencarnar em blocos, cada um vai reencarnar num lugar diferente, já que vai ser agente multiplicador do Evangelho. Então imagina você reencarnando no Oriente Médio, e não num grupo de espíritas, mas reencarnando no Oriente Médio, para falar da doutrina dos espíritos, não é? A gente, antes de começar a semana, nós tivemos no sábado uma equipe espiritual que ia cuidar da Semana Espírita, e cuidou. A gente teve momentos de vibrações assim muito elevadas. Nós tivemos a alegria de receber outras casas espíritas, de rever espíritas, e isso com música, né? Com alegria, os corais, foi muito bom. A gente continua batalhando para que outras semanas espíritas tenhamos um grupo de gente maior, porque tem que levar a doutrina, e a gente não pode parar. A divulgação da doutrina tem que ser cada vez mais. Se foi bom para mim, vai ser bom para quem está precisando, está passando por dificuldades. Então nós temos que ter muitas semanas espíritas, né? E, claro, foi bom participar da Semana Espírita, e eu acredito que a família João Ramalho ficou satisfeita com isso, porque
Se precisar, a gente sempre vai estar à disposição. Uma casa espírita tem que ficar aberto 24 horas por dia, se quer ser útil. Uma vez eu estava deitado no sofá, o espírito passou e falou assim: que tal você ser útil hoje? Então, vamos ser útil. A gente agradece a oportunidade de ter essas palestras, aos nossos irmãos cantando, alegria. A gente agradece aos jovens. Foi uma ousadia usar os jovens, mas a gente não se arrependeu, não é, Cris? Então, a gente agradece a USE em nome da Cris, e muito trabalho para todos, né? Vamos em frente. E sempre agradecer à espiritualidade maior, ao Cristo, a Deus, que não nos desampare, que aproveite aí o nosso sono físico, que quem dorme é o corpo, não o espírito, nos leve para as escolas, para os hospitais, possamos aprender. E nesse momento de transição, a gente vê que a nossa sociedade já criou homem de ferro, super-homem, homem-aranha. Vamos ver se cria seres humanos que ajudam na transição planetária. Obrigado. Obrigada, tio. Quer dizer, Mundinho. Tem que ser formar aqui, né? É tio de todos nós, gente. Aqui no Tio Ramalho a gente chama todo mundo de tio. Muito obrigada. Durante essa semana a gente vivenciou momentos de profunda reflexão e muito aprendizado, com palestras que contribuíram para a nossa evolução espiritual e o fortalecimento dos laços de fraternidade. Convidamos vocês a continuar acompanhando a USE. Eles têm redes sociais e o site www.useisbc.org.br. Eles compartilham ações, eventos e conteúdos edificantes. E a gente quer ouvir vocês sobre o que vocês acharam do nosso evento. Está espalhado pela casa aqui de João Ramalho vários papeizinhos verdes que tem um QR Code. Então, é muito importante a avaliação de vocês. Mas é só escanear o QR Code e colocar o comentário. A gente também está disponível no site para quem quiser avaliar, e desde já a gente agradece a participação de todos. A gente quer agradecer a todas as casas espíritas aqui presentes que colaboraram com tanto carinho e dedicação, permitindo que esse encontro acontecesse com amor, união e compromisso com o bem. Além disso, eu não sei, tá todo mundo me ouvindo, né? Além disso, a gente tem um canal, a gente não, né? No caso, a USE tem um canal no YouTube que é USE ISBC, onde vocês podem encontrar as gravações de todas as palestras que tiveram ao longo dessa semana e de outros vídeos, mas em breve os vídeos estarão disponíveis, mas enquanto isso vocês podem ver alguns que já têm disponíveis. E para a gente encerrar esse encontro com muita alegria, muita emoção, a gente chama o grupo Cantares novamente para presentear a gente com mais uma música, para envolver a gente, para a gente fazer a prece de encerramento que a Ana vai fazer para a gente. Mas antes, fala brasileira. Obrigada, gente. Boa noite mais uma vez. Estou aqui rindo com o grupo porque nós temos duas Ave-Marias, e aí está aqui do Campanário do Sertão, do Campanário do Sertão. Então, todas as duas são prece maravilhosa. Eu vou cantar vou escolher a Ave Maria do Sertão, que é conhecida de todos vocês, é uma música popular, cascatinha em Ana, mas é uma prece sensacional. Quando a tarde declina, veste a campina seu manto de prata. Tudo é beleza, sorri a natureza no verde da horta. Regressa da onça pra sua balhoça de pé no chão.
sinos, vibram os sinos na capelinha. Violas, violões, soluçam paixões numa tardinha. Canta passarada na beira da estrada em doce harmonia. Gorjeios em preces, como quem oferece a Virgem Maria. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Eu acho que não só eu, mas como todos aqui presentes, ficamos muito tocados pela cantoria de vocês. E agradecer, por fim, pela participação de todos vocês ao longo dessa semana, no dia de hoje. A gente sabe que está tarde, é sábado, todo mundo quer descansar, mas sempre bom estarmos todos aqui reunidos para aprender, porque o aprendizado é eterno, assim como a vida é eterna. E agora a Ana vai fazer a nossa prece final para a gente. Então vamos todos fechando nossos olhos, acalmando nossos corações, elevando o nosso pensamento a Jesus. Muito obrigada, espiritualidade amiga, por ter acompanhado essa semana muito, muito bendita. Muito obrigada por ter nos ensinado, por ter trazido palestrantes que ensinaram com carinho e amor o Evangelho e a seguir no caminho de Jesus. Que a gente possa ter uma semana que vem aí muito boa, que a gente possa aprender cada vez mais e se relacionar mais ainda com a espiritualidade. Muito obrigada, Senhor Jesus. Continue conosco hoje e sempre. Que assim seja.